Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, um canal 100% ateísta. Falo isso e coloco na descrição dos meus vídeos, exatamente para que o crente alienado, o fanático religioso, quando aqui adentrar o canal, tenha ciência de que aqui eu vou contestar todo o sistema religioso. O que é o sistema religioso? Exatamente os milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses. Quero mandar um grande abraço a todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores e agradecer a todos vocês inscritos no canal. O crente tem toda a sua arrogância de ser servo escravo de um Deus único e verdadeiro, e aí onde ele erra, ele mente, peca por desconhecer que existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses. E por que isso acontece? A razão é muito simples, a resposta é muito fácil. Desde o primórdio da humanidade, do começo da humanidade, que os homens criam seus próprios deuses. Homens criam deuses e não deuses criam homens. Eis a razão de existir bilhões de deuses. Cada povo que criava seu próprio Deus. Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade, o que seria muito mais fácil. E aí cada pau-mandado que cria seu próprio Deus e sua própria religião. E as sociedades antigas, cada uma tinha sua própria religião, seus próprios deuses. No caso, os medos, os persas, os egípcios, babilônicos, sumérios, e por aí vai. E os hebreus não foi diferente. Só que os deuses criados por sociedades pacíficas dão origem a deuses pacíficos, o que não é o caso, não foi, jamais será do Deus criado pelos hebreus. Os hebreus, o povo que pairava no deserto ali, de tenda em tenda, como nômades, sem terra, sabe? E, com inveja dos outros povos ali, que tinham seus próprios deuses, eram sociedades prósperas, principalmente a Babilônia, então eles criam o tal do Elohim Adonai, que por sinal era politeísta. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus não estava só quando fez o homem lá na Gênesis. E se torna monoteísta com Moisés lá na frente que cria o Yahvé. Porém, este povo bárbaro, primitivo, que denominou o próprio Deus deles de Senhor dos Exércitos, e agora sobre a bandeira deste Deus, um Deus que teria criado tudo, todos, o universo, todos os seres humanos na Terra, agora escolheu esse povo, uma acepção de pessoas, apenas para invadir, e sobre agora a bandeira desse Deus, sobre o pretexto de estar sobre as ordens desse Deus, invadia outras terras para matar, roubar, destruir. O crente em sua ignorância religiosa diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. A figura do diabo não existe para os judeus, e se existisse seria o próprio povo judeu, que era o povo bárbaro que invadia terras que já pertenciam a outros povos. Mas agora escolhido por esse Deus, entra lá para matar, roubar, pilhar, estuprar e escravizar como escravos sexuais as criancinhas abaixo de 10 anos de idade. Esse é o povo de Deus. É povo esse que deu origem às três mais perversas religiões. O judaísmo, o cristianismo, que não fica diferente quando é criado o mito Jesus, que jamais existiu nas páginas da história, existe apenas dentro das páginas da Bíblia e no cérebro do crente que foi cauterizado, jogado em uma banheira quando criança, condenado a ser cristão e acredita piamente que esse ser existiu. É uma criação apenas romana, dos romanos, para conter a guerra judaica. Jesus Cristo, sinto muito, jamais existiu. Tá? E aí também se segue na matança para obrigar as pessoas a aceitar o cristianismo. Essas pessoas de outras religiões eram consideradas pagãs, tinham que pagar o Império Romano, e todas as terras, bens eram tomados e mortos também, muitos mortos ao fio da espada sobre as cruzadas do cristianismo. E aí a própria religião cristã vem se dividindo. Somente em 2010 existiam evangélicas, após a tentativa de reforma do Lutero, existiam aqui no Brasil 40 mil denominações, se abria 14 mil por ano, porque é algo muito lucrativo e que só os líderes religiosos é que têm essa bênção desse Deus que eles criaram. Só eles ficam milionários, multimilionários, com jatinhos, com carros blindados, apesar de ter fé, andam de carro blindado, assim como o Papa móvel, em grandes mansões, redes de televisão, de rádio e por aí vai. Inclusive, fazendo o presidente da República, que representa o povo brasileiro, se ajoelhar perante um charlatão. Que absurdo, Que absurdo. Praticamente oficializando uma teocracia. Então esse povo que deu origem a dessas três religiões, o Islã também, o Alá, para quem não sabe, também é o Deus de Abraão. O Maomé era seguidor de Jesus Cristo, depois ele descobre que ele próprio pode ser o Messias,
certamente descobriu que Jesus Cristo jamais existiu, e aí então abre um racha também no Islã com os sunitas e os xiitas. Pessoal, no vídeo de hoje vou falar uma Bíblia que você nunca leu. Vou mostrar uma Bíblia que você nunca leu. Inclusive eu quero dizer aqui, tem um rapaz que fez um comentário no canal, né, dizendo que eu estou muito repetitivo. Toda a abertura dos meus vídeos, pessoal, eu falo isso, não é para você que já é inscrito no canal, você já sabe, mas é para o novato que chega, porque ele tem que ter um impacto de saber todas essas perversidades que tem dentro do livro Bíblia. O livro Bíblia, que é considerado para o crente como sagrado, é um livro repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, né? Muita intolerância, um manual de intolerância e milhares de contradições. Um livro que se diz ser sagrado, né? Que está mais para sangrento. Instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. Um livro também cheio de fantasias como cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa. Tudo isso dentro do livro Bíblia. E por que eu tenho que falar essas coisas? Não é para você que já sabe, é para o crente que entra aqui no canal. Ele tem que ter um choque e procurar saber se o que eu estou falando é verdade. Fazer ele ler a Bíblia, porque o crente não lê a Bíblia, sabe? E aí o rapaz entrou e disse que eu estou sendo repetitivo e tal. E mais à frente, comentando com outro inscrito do canal, ele disse que se eu não acredito, eu estou jogando palavras ao vento, né? Primeiro que repetitivo, você, inclusive no comentário, meu amigo, né, seja bem-vindo no canal, mas você afirma que não é ateu, logo você é um religioso, né? Mas você não está aqui assistindo, você diz que é palavras ao vento, mas você assiste os meus vídeos até o final, não é verdade? E outra, você diz que eu sou repetitivo, mas quando você está dentro das igrejas lá, né, a mesma ladainha se repete há 2000 anos no cristianismo, né? E no judaísmo há muito mais tempo, e vocês continuam escutando a mesma besteira, sendo que não passa pelos textos onde nós passamos aqui, não tem um impacto aqui, tudo isso que eu falo aqui no começo aqui, sobre incesto, pedofilia, tudo isso. Você que é religioso, que vai para a igreja todo dia, toda missa está lá, escutando o padre falar, o pastor falar, esses textos ele não fala, né? Sua Bíblia é toda marcadinha, com caneta hidracor, né? Para saber o caminho ali, parecendo mais uma lona de circo, né? Onde o palhaço está na plateia, né? Lá na frente está o prestidigitador, o mágico fazendo com a sua varinha de condão com o microfone, fazendo de sua cabeça ali, né? Uma grande pasta de ilusão, sabe? Isso é verdade. Aí você, né, diz que eu sou repetitivo, mas vou ter que ser, meu amigo, sinto muito, tá? Porque, primeiro, que eu não faço o vídeo exclusivo para você, tá? O vídeo é para todos, tá bom? A Bíblia, como você nunca leu, crente. Neste vídeo eu vou tratar de trechos bíblicos que propagam a candura, sacrifícios humanos, morte para as virgens defloradas, poligamia, bebedeira e muito mais. As perversidades bíblicas têm sido destacadas com exaustão neste canal e demais canais ateístas, mas ainda assim é essencialmente necessário porque ocorre cada vez mais com frequência a exaltação deste livro nojento, que é o livro Bíblia, por parte de políticos religiosos, né, que querem transformar essa nação numa teocracia, que já está se tornando, elevando a Bíblia como padrão de moralidade. Dizem a Bíblia ser padrão de moralidade, né? Inclusive, políticos evangélicos estão criando leis para tornar obrigatória a leitura da Bíblia em repartições públicas, até mesmo reduzir a pena de presidiários que leem a Bíblia. Veja que absurdo. Agora, os textos que nós mostramos aqui, isso aí, ele só mostra a partezinha boazinha da Bíblia, né? Se é que tem parte boa na Bíblia, né? Que para mim não tem nada. Primeiro que é toda uma grande farsa, uma grande mentira. É mais um Deus dos bilhões de deuses que existe e dos deuses mais perversos que tem, tá? E assim tem sido nas pregações de pastores e padres, em seus sermões televisivos, em rádios, livros e revistas. E tudo isso sem o questionamento, não tem questionamento e jamais terá o questionamento de seus fiéis. E definitivamente o fiel não conhece o livro Bíblia, nem a criação de sua própria religião. Então vejamos agora o tal do livro sagrado dos cristãos e judeus. Vejamos aonde vai a moralidade deste livro perverso. O Velho Testamento deixa claro que as mulheres
deveriam ser uma espécie de funcionárias, é isso mesmo que você ouviu, funcionárias, tá? De seus maridos, com muitos deveres e quase nenhum direito. Isso é dentro do livro Bíblia do Antigo Testamento, tá, mulher? Eu já fiz vídeo sobre misoginia, veja lá. Se uma esposa fosse demitida, você não ouviu errado, é demitida mesmo, né? Por seu parceiro, por exemplo, ela teria o direito de ganhar uma carta de recomendação para a mulher utilizá-la para pleitear uma vaga de esposa junto a outro homem. Então o cara não quer mais a mulher, ele dá uma carta dela, né? E ali ele coloca o que ele quiser. Olha, tô falando para você, ela não cozinha bem, ela não lava bem, ela não faz isso bem, dá uma carta de recomendação. Dependendo da carta que o cara escrevesse, talvez essa mulher não arrumasse mais nunca ninguém. A poligamia era a regra, tanto que o primeiro caso aparece logo no capítulo 4 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 4, versículo 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. Esse Lameque aqui dá a descendência de Caim. A situação era tão comum que vários dos personagens mais importantes do Antigo Testamento viviam com mais de uma mulher sobre o mesmo teto. Um dos maiores predadores matrimoniais do Antigo Testamento foi o tal do rei Salomão, né? Segundo a Bíblia, o rei Salomão teve 700 mulheres, 700 esposas e mantinha 300 concubinas, né? Eu acho que esse cara estava ferrado com tanta sogra, né? 1000 sogras, diga aí. O Novo Testamento não cita tantos exemplos de poligamia, porém sugere que era comum a prática da poligamia no primeiro século do cristianismo. O mito Jesus Cristo não toca neste assunto, mas em 2 cartas que supostamente teria sido escrita pelo apóstolo Paulo, recomenda que os líderes da nova comunidade cristã tivessem apenas uma esposa, porque assim, com apenas uma mulher, sobraria mais tempo para que essa pessoa se dedicasse aos fiéis, né? Então, ele não podia ter muita mulher, porque ele precisava arrebanhar mais gente para o casulo religioso, para a armadilha do cristianismo. O cristianismo só refuta a poligamia tempos depois, porque é uma criação romana. É uma criação romana, né? O Cristo é uma criação romana. E aí, os romanos não tinham essa modalidade de poligamia, mas como, né, vem do Antigo Testamento, então eles absorveram isso, mas logo, né, cortaram isso, né? Até porque os papas casavam no começo e eles casando tinham filhos e a herança do papa tinha que ficar para os filhos, né? Então o papa tinha que deixar a herança e foi aí que começou a lei do celibato e cortaram isso, que papa agora, né, não pode ter mulher ou qualquer, né, servo ali da Igreja Católica, né? Sacerdote da Igreja Católica, tá bom? Foi por isso que começou o celibato, mas no começo os papas casavam sim. Inclusive tinha vários filhos, né? E várias mulheres, tá? Essa é a história dos papas. A prática porque o cristianismo só refuta a poligamia tempos depois, porque é uma criação romana e esta prática era proibida pelo poder romano. Santo Agostinho escreveu no 5º século: em nosso tempo, de acordo com o costume romano, a prova que Cristo é uma criação romana, de acordo com o costume romano, não é mais permitido tomar outra mulher. Em Colossenses 3,18 está escrito: as mulheres sejam submissas aos seus maridos. A Bíblia não condena o aborto, nem tampouco a poligamia. E o sexo na Bíblia? O que diz a Bíblia? Uma série de regras estabelecem como deve ser a vida sexual das pessoas. Toda mulher tem que se casar virgem, ou então poderá ser dispensada pelo marido. E em alguns casos, podia até ser morta, né? Podia até ser morta. As leis sexuais eram bem abrangentes. Quem tiver relação com um animal deve ser morto. Levítico capítulo 18, versículo 23. Então, você vê, tinha que colocar uma lei para as pessoas não fazerem sexo com animal, né? Que povo animal, né? Que povo primitivo, né? Provavelmente essas coisas aconteciam, para eles colocarem uma lei, né, desse Deus imaginário. Levítico capítulo 18, 23 diz: nem te deitarás com um animal para que te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é muita confusão, sabe?
Só não foi confusão para a tal da Virgem Mary, né, que foi traçada pelo pombo, né? Ali uma conjunção com um animal, né? Uma ave, no caso. Interessante que a mesma coisa aconteceu com Zeus. Zeus se transforma em um ganso para transar com uma mulher humana e dali gerar um semideus. A mesma coisa. Parece com a história do Cristo Jesus, né? A masturbação também não pode, é proibida a masturbação na Bíblia, o povo bíblico. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. A mulher não pode dispor de seu próprio corpo, ele pertence a seu marido. E o marido não pode dispor do seu próprio corpo, ele pertence à sua esposa. Então você crentinho aí, né, que gosta de vez em quando tá no 5 contra 1, cuidado aí que aqui, segundo a regra aqui da sua religião, não pode não, tá? O seu corpo pertence à mulher somente, a você não. A Bíblia é tão machista quanto ao Corão. E agora vamos à cobrança de juros, né? A cobrança de juros é proibida ao longo da Bíblia. Levítico capítulo 25, versículo 36. Não tomarás deles juros nem ganho. Porém, existe uma exceção, né? Toda regra tem uma exceção. Mas por que essa exceção, né? Mas apenas nos casos em que o empréstimo é concedido a um não-judeu, um estranho. Então, em Deuteronômio é permitida a usura. Deuteronômio 23, 20. Ao estranho emprestarás a usura. Estranho, que esse seria o Deus que criou todo mundo, mas agora escolheu esse povo e pode não só matá-los, roubá-los, como também pode cobrar juro deles, né? Porém, o teu irmão não emprestarás a usura, para que o Senhor, teu Deus, né, te abençoe com tudo que puseres na tua mão, na terra a qual vais possuir, a terra a qual vais possuir, né? Tomar, na realidade, dos outros povos, né? Deusinho vagabundo. E é por isso que os judeus se tornaram os grandes banqueiros da Idade Média. Os grandes banqueiros da Idade Média, né? E até hoje dominam a economia do mundo, né? O livro sagrado proíbe a cobrança de juros, mas só entre judeus. O mesmo vale para a escravidão. Você pode ter escravos, contanto que sejam de outras nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Então você pode comprar escravo, sendo de outros povos, né? Não só comprar, eles faziam escravos. Né? Levítico capítulo 25, 44. E quanto ao teu escravo ou a tua escrava, que tiveres serão das gentes dos povos que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. E o álcool na Bíblia, né? O crente gosta muito de dizer que é pecado beber, né? Isso é o que nós vamos ver, tá? O álcool nunca foi consumido com moderação dentro do livro Bíblia, tá? Então deixe de ser hipócrita, crente. A palavra vinho é citada mais de 200 vezes e os porres são frequentes, tá? Dentro da Bíblia. Noé, por exemplo, se embriaga e é achado pelado. E aí, né, o filho dele acha ele ali pelado e ele condena as gerações ali do filho dele. Dizem até que é por isso que os negros são condenados, que ele condenou ali, né? Inclusive não foi nem o filho, foi o neto. Condenou o neto, a descendência do filho. Ló é embriagado por suas duas filhas e tem relações com elas, né? Ali o Ló, que abrigou os anjos lá, que iam ser estuprados pelo povo, né? Curiosamente, anjos que eram vistos pelos pessoais lá, né? Que os caras queriam entrar, os anjos, entrar no termo bíblico é transar, e aí Ló esconde, ele oferece as duas filhas, mas aí de manhã foge com as duas filhas, e ali transa com as duas filhas numa caverna para dar geração, né? Sendo que existiam outros povos ao redor, né? Que coisa. Amon, filho de Davi, está completamente bêbado quando é assassinado por ordem de seu irmão Absalão. Há de saber que ele é assassinado só porque ele foi morto por estuprar sua própria irmã, a Tamar. O álcool chega a ser recomendado para curar os males da alma. Veja, Provérbios capítulo 31, versículo 6. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados. Segundo o Evangelho de João, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Por sinal, o melhor vinho da festa. Eu fico imaginando, sabe? Eu acho que Jesus, se tivesse existido, né, era muito solicitado, né? Eu acho que atrás dele era ele andando em aquela multidão de pingucinho com as garrafas d'água nas costas. Toca aqui, Jesus, toca aqui, sabe? Eu mesmo, eu gosto de beber, sabe? Se
Jesus tivesse existido mesmo, eu queria ser amigo dele, sabe? Não imaginou chamar Jesus para uma festa? Você não compra bebida nada, cara. Liga a torneira e pronto, sabe? Fica à vontade. Mas é isso aí, sabe? É cada loucura. Já o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que troque a água pelo vinho. João capítulo 2, versículo 7. Tudo guardastes o melhor vinho até agora. Tudo guardastes o melhor vinho até agora. Segundo a tradição judaica, ao longo da infância, os pais têm a obrigação de repassar a eles a palavra de Javé, né? Na realidade, Yahvé, porque a letra J nem existe para o povo judeu. Por isso que o Jesus não poderia existir. E sim, Iesu, que na tradução, né, dizem os professores de hebraico, que significa o cavalo salva ou o porco salva, né? Quando não funcionar, o Antigo Testamento indica que um bastão flexível deva ser usado para bater nos desobedientes. O objeto tem até o nome de vara de correção. E há outros textos bíblicos onde o filho é levado aos anciões e ali o ancião decide sobre a vida daquela criança que é desobediente, quanto mais. E ali ela é morta, né? O pai leva o filho para morrer na mão dos sacerdotes religiosos. Que religião nojenta, que povo bárbaro. Um Deus que nunca deu um comprimido para dor de cabeça, mas dava regras absurdas. E o cara acredita nessa bosta, nessa merda. O homossexualismo na Bíblia, né? Eu não sei, cada um. Mas por que homossexual ser religioso? Cara, esse Deus nunca te amou. Assim como a mulher, como o negro. E muito mais. Na realidade, ele não amou ninguém porque isso aqui é um povo bárbaro que fazia suas próprias regras. Só o Moisés criou 613 preceitos, tá? O amor entre homens era punido com a morte, a não ser que você seja o tão adorado dos tempos, o rei Davi, né? Que nem era para ser rei. Quem era para ser rei era o Jônatan. A verdade é essa. O filho de Saul era Jônatan, né? Agora, Davi tinha um caso com Jônatan e Jônatan, né, cedeu a seu namorado. Nada mais nada menos do que o trono. Será que ele amava ele? Então, o tal do mito de Jesus nem deveria ser descendência de Davi. Até porque ele não é descendência de ninguém. Porque saindo do José, o José não é pai de Jesus, segundo a Bíblia. Jesus é filho do pombo, né? Do pombo tarado, né? Que só faz cagadas aí, né? E se existe espírito, né? Então deve estar um monte de pombo aí voando aí, espírito de pombo, fantasma de pombo, cagando suas cagadas fantasiosas que só entram na cabeça do religioso, né? Que ali, quando deu um choque térmico na banheira para se tornar cristão, queimou o neurônio tudinho, aí abriu espaço na cabeça, só cabe cocô de pombo, só palhaçada, só baboseira. Esse é um livro aqui, poxa, tirando as atrocidades, é uma piada, né? O livro de 1 Samuel e 2 Samuel contam a história da amizade colorida entre Davi e Jônatan. O filho do rei Saul, antecessor de Davi e candidato natural ao trono de Israel, candidato natural ao trono de Israel. Agora, Davi acaba sendo escolhido para a sucessão, mas isso não abala nem um pouco a relação dos dois. 1 Samuel, né, está escrito lá, a alma de Jônatan se ligou com a alma de Davi, e Jônatan amou como a sua própria alma. 2 Samuel também diz, nesta passagem Jônatan tira todas as suas roupas, entrega a Davi e se deita com ele. Inclinou-se 3 vezes, beijaram-se um ao outro. Inclinou-se, tirou todas as roupas. Aí qual a justificativa, né, para defender essa atitude aqui? Inclusive esse rei Davi, um canalha, um bissexual safado, que casou com a irmã do Jônatan, a filha do rei Saul, né, apenas para ficar com o trono, sabe? E viu a empregada tomando banho, e ali mandou o marido dela para a frente de batalha para morrer, para ter filho com ela. Engravidou a mulher, e na lei lá deles, quem era para morrer eram os adúlteros, no caso ele e a mulher, mas quem morreu foi a pobre da criança, porque se tratava de quê? Do rei Davi, né? Que eram os próprios deuses, né? Eles criavam os deuses, eles eram os próprios deuses, tá? Os imperadores, os faraós, essa é a realidade. Estes relatos incomodam, porque será que você nunca para pensar que só os líderes religiosos que têm contato com esses seres imaginários, né? E nunca é o mesmo. É um para o budista, é um para por sinal o budismo, né? Não tem nem Deus, né? Siddhartha Gautama, um iluminado e tal.
mas falando das outras milhares de religiões, né? Hinduísmo, Shiva, Brahma, né? E por aí vai, né? E shintoísmo, hinduísmo e tudoísmo, né? Islamismo, todos, cada um que vê os seus deuses, mas só eles veem e eles criam e nunca entram em acordo esses deuses. Que coisa, né? Porque deveria, poxa, o Deus se apresenta para um aqui, se apresenta, aí o outro já se apresentou outro Deus ali, o outro apresentou outro Deus ali. E qual é o verdadeiro? A verdade é que não existe nenhum verdadeiro. É que todos são uma grande farsa, todos uma grande mentira. E que você é um babaca que está mergulhado nisso e acredita nessa bosta até hoje. Infelizmente, me desculpa eu falar dessa forma. Mas você foi enganado, desde que nasceu você foi enganado, dizendo que existe o Papai Noel, Papai do Céu. Aí logo você descobre que o Papai Noel é uma grande farsa, mas continua enfiado na merda que é o Papai do Céu. Inclusive por conta de ameaça, né? Que são o tal do inferno, que nada mais é do que a sepultura, né? O tal do diabo, que não existe a figura lá do povo que criou esse Deus, sabe? Foi ser criado lá no Novo Testamento, por aí vai. Então aqui continuando, esses relatos incomodam aos intérpretes religiosos da Bíblia. Esses relatos aqui do rei Davi e Jonathan incomodam, e eles tentam explicar com o quê? Com falácia, né? Que usam de falácia para tentar explicar a relação como sendo apenas uma amizade, uma grande amizade, uma forte amizade entre Davi e Jonathan. Ah, era muito forte mesmo, né? Muito forte mesmo. Para o cara ficar pelado, se deitar, se beijar, se inclinar, e o outro ainda dá o trono a ele, né? É muito forte essa amizade mesmo, né? E o beijo, eles tentam explicar o beijo como sendo um costume comum entre homens lá naquela época. Mesmo que pode ser um costume comum, né? Mas tá se beijando pelado é comum, é normal. E se deitar pelado para estar se beijando? Bom, eita crente, tu tenta explicar cada coisa. Inclusive o Jesus bíblico, que jamais existiu, foi pego com um cara pelado atrás dele, né? Escondido com um cara pelado. Ninguém sabe o que Jesus estava fazendo com um cara lá também, né? Vai ver que foi numa dessas bebedeiras dele, que inclusive ele era considerado como comelão e beberrão. Essa era, né? Segundo a Bíblia, né? Aí vem o comelão e o beberrão, né? Referindo-se a Jesus. Mesmo que a lei judaica puna expressamente com a morte, não há como negar a homossexualidade neste caso de Davi e Jonathan. Também há um caso, no Antigo Testamento, de relacionamento homossexual entre mulheres, né? Noemi e sua nora Ruth, né? No caso, era a nora. O marido morreu e, ao que indica o texto, ela ficou vivendo com a sogra. Então, Noemi, no livro de Ruth, Noemi diz o seguinte: aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Muito amor, né? Ainda sobre Davi e Jonathan, no capítulo 2, aliás, em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26, diz: estou angustiado por causa de ti, Jonathan. Isso Davi dizendo, todo-poderoso Davi, dizendo: mas maravilhoso me era teu amor mais do que o amor das mulheres. E aí? Checkmate. Sacrifícios dentro do livro sagrado. Muito sangue jorra na Bíblia. Se espremer, sai sangue a Bíblia, sabe? Se fossem reais aquelas histórias daquele livro, tá? Né? Nojento. Abraão é orientado a sacrificar seu próprio filho, Isaque, a Javé. E Abraão não tem nada que preste. O cara fez um filho na escrava, depois quando a mulher tem um outro filho, ele pega a pobre da escrava, joga no deserto com um copo d'água e um jumento, para morrer no deserto, né? Que homem santo, né? Nossa! E aí que na noia dele, né? Que ele sobe lá para, né, matar o próprio filho, né? Inclusive, os rituais eram feitos com maconha mesmo, droga mesmo, né? Então, né, eles usavam sim. Inclusive a tal da sarça ardente podia ser muito bem um grande pé de maconha que esse safado usava. Então aqui, até proibido sacrificar o seu filho Isaque. E teria obedecido caso um anjo, imaginário da cabeça da noia dele, né, não aparecesse no último minuto, dizendo ser tudo um grande teste de sua fé. Agora, como que um ser onisciente precisa testar?
Quem testa somos nós. Você que não conhece a reação do outro, o que vai acontecer, então você faz o teste. Só que o Deus bíblico diz ser onisciente, que não sabia de merda nenhuma, né? Criou o homem, botou uma bomba no jardim e se soubesse, fez de sacanagem, né? Botou para ferrar mesmo. E condenou a mulher por todo o pecado da humanidade e por isso nós morremos. Aí depois vem o Jesus Cristo e diz que pagou todos os pecados da humanidade, então agora você pode pecar à vontade. Porque não já está tudo pago mesmo? Pode pecar à vontade, crente. Não tenha medo não. Além disso, durante os 40 dias que Abraão detalha suas regras ao patriarca, Deus exige uma série de sacrifícios de animais. Os rituais são descritos com grande riqueza de detalhes. Moisés manda matar e drenar o sangue de 12 bois. É porque o Deus adora o sangue, né? O sangue é espirrado no altar, jogado em cima do povo, né? Tem um ritual lá, tem um ritual judaico que eles pegam a galinha e ficam batendo a pobre da galinha para lá e para cá no ombro. Coisa ridícula de povo primitivo, né? Que esse Deus jamais deu algum tipo de tecnologia ou pelo menos inteligência para esse povo. Não deu não, sabe? O sangue é colocado numa tina, metade é lançada no altar e o resto sobre a multidão. Eles faziam rituais até para curar, né? Esse ritual da galinha era para curar a lepra. Imagine só, se a gente fosse chegar num posto de saúde hoje, né? Para cumprir o que está no ritual que Deus ensinou, né? E o cara chega com hanseníase, né? Que é a lepra, e o médico pega uma galinha e fica batendo para lá e para cá nas costas dele, sapicando sangue, mata uma galinha, espirra o sangue nele e pega outra galinha e solta. E tu acha que isso vai curar? Né? Tinha que ter um galinheiro gigante em cada hospital. Mas vocês não cumprem a Bíblia não, né? São hipócritas. Metade é lançada no altar e outra metade lançada na multidão, sangue lançado na multidão. Carneiros abatidos são esfregados no corpo de fiéis, né? Que seguram seus rins, os rins do carneiro, né? Nas mãos para oferecê-los a Yahvé. Oferecer os rins de um pobre animal inocente que foi morto por conta da imaginação do homem, né? Que sequer eles aproveitavam a carne desse bicho, para pelo menos, né, que a morte do animal tivesse um uso prático, né, para se alimentar. Pedaços de bichos são queimados sobre o altar, isso tudo sobre o altar e nada se aproveitava. Era uma forma de trocar favores com a divindade, né? Trocar favores desse Deus agiota, que até hoje os crentes negociam com ele, né? Quando o crente vai para a igreja, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, sempre esperando em troca, em dobro, né? O crente tem aquela coisa de dizer, Deus te dá em dobro, né? Quem faz o bem, Deus te dá em dobro, sabe? Sempre com ganância, sempre com interesse, pedindo sempre em dobro. Para que eu quero? Ou você ajuda de bom coração, ou ajudar com interesse, não, caramba, sabe? Mas é assim, né? O povo santo é assim, né? Interesseiro, sabe? Sempre com interesse. E esse aqui é o Deus agiota, né? O sangue é o maior símbolo da vida. Ao usá-lo em rituais, os fiéis reforçam seu vínculo com a divindade e se purificam. Acham que estão puros, né? Todo melado de sangue, todo esculhambado, todo... Que coisa. Na interpretação cristã posterior, o próprio Jesus é considerado como o sacrifício final, né? Então, se ele for o sacrifício final para limpar todos os pecados da humanidade de forma definitiva, então já está tudo pago. Tudo que você pecar, tudo que você errar agora já está pago. Tem nada que pedir perdão, tem nada que pedir pagar nada para pastor, né? Pagar novena para padre, sabe? Essas punições aí religiosas aí, esses rituais aí, sabe? Se já está tudo pago, né? Não paga coisa nenhuma, porque esse mito Jesus jamais existiu. Levítico capítulo 7, versículo 2. Derramar-se-á, primeiro que não existe pecado, existe crime, tá? Derramar-se-á seu sangue em volta do altar. Será oferecida a cauda, a gordura que cobre as entranhas dos 2 rins e a pele que recobre o fígado. Sequestro, adultério, homossexualismo, prostituição, tudo dava pena de morte na Bíblia. Até fazer sexo com uma virgem poderia custar a vida. Adorar outros deuses também trazia problema sério, trazia a morte. Moisés mandou matar 3.000 judeus por causa disso. Veja que era o próprio povo dele, mas na loucura, na noia que ele estava, né, que viu o povo ali adorando outro Deus,
Ele mandou matar o próprio povo, 3.000, né? 3.000, e eu me encabulo como que as pessoas, né, matavam ali porque eram ali para parentes, né? Matavam seu próprio povo, eles se matavam. Caso descumprisse as leis, tinha esse negócio não, matava filho, matava pai matava filho, filho matava pai. Essa porcaria se estende pelo Novo Testamento, quando o mito Jesus diz, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, e sim espada. No Apócrifo diz, guerra, fogo e espada. Vim pôr o homem contra... o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. E ele continua lá dizendo, aquele que não me tiver como Senhor, tal, trazei-o diante de mim e matai-o. Só uma grande porcaria, sabe? Ameaças, né? E o cara diz que esse personagem é bom, é do bem, esse filhote de pombo de merda, sabe? Criação romana, apenas para conter a guerra judaica. Que absurdo. Esse Jesus bíblico, ele continua ainda dizendo, sabe? Aquele que não negar seu pai, sua mãe, né, seu irmão, por mim não é digno de mim. E por aí vai, a palhaçada todinha. Até fazer sexo com uma virgem poderia custar a vida. Adorar outros deuses também trazia problema sério. Moisés mandou matar 3.000, né, do seu próprio povo. Em Levítico também manda matar prostitutas a pedradas. E se a moça for filha de um sacerdote, aí a punição será bem pior, né? Diz, com fogo será queimada. O próprio pai, o sacerdote, né, manda queimar a própria filha. Queimar. Deuteronômio capítulo 22, versículo 23. Quando houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trarei ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. É isso aí, pessoal. Esse é o livro Bíblia, como você nunca viu, né, crente? Quero deixar aqui meu forte abraço a todos os amigos ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores mais uma vez e agradecer a todos vocês inscritos no canal. Crente, você que diz que seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, que não sabia de merda nenhuma, diz que ele é onipresente, está em todos os lugares, mas você precisa ir para a igreja, diz que ele é onipotente, na realidade não tem poder para levantar uma azeitona do chão. Eu digo que se você acredita em tudo isso, você é um inocente. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.